Oi, gente, esse é o Thiago HC, meu marido, que faz às vezes de cameraman. E ele tá de aniversário amanhã. Oi, se você é novo aqui no canal, eu sou a Cecília, Natural Chef Cozinheira, e esse canal é para falar sobre alimentação e vida saudável, real, prática e prazerosa. Se você já me acompanha, eu quero aproveitar e agradecer, o teu apoio é muito importante para esse canal. O tema do vídeo de hoje é um tema que várias pessoas já me pediram e era um problema que era recorrente na minha vida até eu começar a fazer o meu planejamento alimentar semanal, que é o famoso: o que eu faço para comer hoje? Eu lembro que quando eu era pequena, a minha avó, que geralmente cozinhava lá em casa, todos os dias à noite ela chegava: o que eu faço amanhã? Eu tô sem ideia do que fazer, me ajuda, o que você quer comer? Qual carne que eu descongelo para fazer amanhã? Enfim, todo dia era a mesma coisa. E pode parecer uma coisa simples, mas isso, querendo ou não, ia gerando algum estresse. E aí eu cresci, comecei a cozinhar em casa também e me deparei com o mesmo problema. Meu Deus, o que eu cozinho hoje? Eu estou sem ideias, não sei o que fazer, quero comer uma coisa diferente, mas não sei nem por onde começar. E aí o que acontecia? Geralmente eu ia para a cozinha alguns minutos antes de fazer o meu almoço, abria a geladeira, abria o armário, via o que tinha em casa, queria ter uma ideia mirabolante do que fazer com o que eu tinha em casa, com o pouco tempo que eu tinha, queria comer uma coisa diferente, mas acabava me enrolando e fazendo sempre as mesmas coisas. O que se repetia é que eu não inovava, ficava enjoada da minha comida e também não tinha todos os aportes nutricionais que eu acabava precisando, porque às vezes eu acabava esquecendo algum grupo alimentar. Então, se você se identificou com esse problema que eu contei aqui, eu vou te trazer alguns pontos que vão te ajudar a saber o que colocar no seu cardápio semanal e também inovar, fazer receitas diferentes, claro, passando pouco tempo na cozinha, porque uma das coisas que eu gosto sempre de falar aqui é que a comida saudável ela precisa também ser prática, encaixar na nossa rotina e no nosso dia a dia, que cada vez é mais atribulado. Então, o primeiro ponto que você precisa levar em consideração quando você vai pensar no seu cardápio é ter uma estrutura para o seu prato. O que significa uma estrutura de um prato? Vamos pensar no prato de 80% dos brasileiros todos os dias, que é composto pelo famoso arroz e feijão, alguma carne, algum acompanhamento, que às vezes é uma farofinha, uma batatinha ou algum legume refogado, e também a famosa saladinha de alface e tomate. Bem, esse prato ele tem os grupos alimentares que a gente precisa consumir praticamente todos os dias. Eu não vou entrar aqui na questão nutricional dos grupos alimentares, porque realmente não é minha área de conhecimento. Mas eu vou deixar aqui um exemplo para vocês do que seria um prato ideal, o que deveria ter no seu prato todos os dias para promover a tua saúde e bem-estar. Mas para isso é importante lembrar que o prato, a estrutura do seu prato, ela vai ser composta de acordo com o seu objetivo nutricional. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas, por exemplo, que querem emagrecer, a composição do prato pode ser feita de uma forma. Pessoas que têm alguma restrição alimentar, que não podem consumir algum tipo de alimento, vão ter outra composição. Então é importante você ter o apoio do teu nutricionista que vai te ajudar a montar essa estrutura do teu prato. Eu vou falar como que é a minha estrutura, que eu quis simplificar ela o máximo possível. Hoje o meu prato é composto por 3 grandes estruturas. A primeira é, eu escolho uma proteína animal para compor o meu prato. A segunda são os acompanhamentos que compõem um carboidrato e também legumes. E a terceira são as saladas, tá? Então eu penso nessa estrutura na hora de montar o meu cardápio. Então eu sempre sugiro que antes da gente começar a colocar várias receitas soltas no nosso planejamento alimentar semanal, a gente tenha essa estrutura que vai nos ajudar a compor. Então vamos pensar assim, se você come arroz e feijão todos os dias, vai estar lá todos os dias o teu clássico arroz e feijão. Então você só vai precisar escolher receitas para compor uma carne, por exemplo, um acompanhamento e uma salada. Tá? Mas é importante ter essa visão dessa estrutura que vai te ajudar a entender como preencher esse teu cardápio. Bom, estrutura pronta e desenhada, agora a gente vai para a parte que é, tá,
como que eu preencho essa estrutura, que é a minha dúvida, o que que eu faço? Eu já sei qual que é a minha estrutura, mas eu nunca sei como ter ideias diferentes de como preencher, que carnes diferentes eu posso fazer, que legumes diferentes eu posso fazer. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te passar é: crie o teu banco de dados de receita. E aqui é importante lembrar duas coisas. A primeira é que esse banco de dados de receita, ele vai ser construindo aos poucos. Você não precisa sentar uma vez e querer fazer todo ele de uma vez só. E depois, mais pra frente, eu vou te explicar o porquê. E o segundo ponto é que você precisa criar esse teu banco de receitas com uma ferramenta que seja prática para você. Você pode usar o tradicional caderno de receitas. Você pode também usar um bloco de notas no seu celular ou algum aplicativo especial, por exemplo, no meu caso eu uso o Notion, que é um aplicativo que me ajuda bastante a organizar as refeições da semana, mas também pode ser uma planilha ou simplesmente um papel que você coloca na porta da geladeira. Mas o importante é ter um lugar que seja de fácil acesso para você sempre ir colocando as receitas ao longo de vários dias, semanas, meses, enfim. É importante que você tenha um acesso fácil a isso na hora de você montar o seu cardápio e também que você possa abrir ele de uma forma fácil para você colocar uma receita que simplesmente pipocou na sua timeline e você não quer esquecer. Vamos começar a criar esse teu banco de dados de receitas? Então vamos lá, pega um papel e caneta, ou caderninho, ou bloco de notas, enfim, aquilo que foi mais prático para você. Então, para dar esse ponto inicial, para começar esse banco, né, de receitas, eu vou te fazer duas perguntinhas. A primeira é: eu quero que você liste todos os alimentos que você costuma comer no seu dia a dia. Então vamos lá, pensa, por exemplo, no que tinha no seu prato, no seu almoço hoje, na sua janta, no seu almoço ao longo dessa semana que passou, enfim, vai listando tudo o que você já costuma comer, seja em casa ou seja na rua também, tá? Então, por exemplo, eu vou listar algumas coisas que eu comi ao longo dessa semana. Eu comi frango refogado com legumes, eu comi frango assado, eu comi carne moída, então eu comi almôndega. Então vai listando principalmente por categorias. Lembra lá da estrutura que eu sugeri no primeiro passo aqui para você fazer o seu cardápio, preencher? Então, a minha sugestão é que você comece já criando esse banco de receitas dentro dessa estrutura. Então, meu banco de receitas é composto por 4 colunas, né? Então, por exemplo, uma coluna de acompanhamentos, outra coluna de carnes, outra coluna de pratos únicos, porque às vezes eu gosto de fazer só um prato, que é muito rápido, e outra coluna de jantar, porque geralmente eu faço um jantar diferente do que eu fiz no almoço. Mas eu escolhi essa estrutura para facilitar o meu dia a dia. O importante é que você crie uma estrutura que faça sentido para você. Lembrando, leve em consideração a estrutura do teu prato. Então, posso te dar aqui algumas sugestões. Você pode colocar lá carboidratos, e aí você vai colocando ideias de carboidratos. Proteínas, seja animal ou seja vegetal. Saladas, vai colocando lá ideias de saladas. Legumes, vai colocando ideias de legumes. Enfim, mas vai criando esse banco de receitas primeiro com aquilo que você já tem o costume de comer. Feito isso, você vai para a minha segunda perguntinha, que é: o que você costumava comer quando era pequeno? E por que eu tô te dando essa perguntinha? Eu vou falar porque o que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei a me relembrar de algumas comidas que a minha avó fazia e que simplesmente eu tinha esquecido e nunca mais tinha feito e que eu gostava bastante. Então, por exemplo, ontem no almoço eu fiz o que ela chamava de batata corada, que eram batatas em pedaços que ela cozinhava e depois fritava. Então ficava aquela batata macia por dentro e crocante por fora. Naturalmente, eu pulei a parte da fritura e só levei ao forno, mas ficou delicioso igual. Então, era um prato que simplesmente eu gostava muito, mas eu tinha esquecido que eu comia ele, que ela fazia, enfim. Então, eu me reconectei com as comidas que eu costumava comer quando eu era criança. Me relembrei de várias coisas que eu gostava e fui colocando naquela lista. Então, hoje, por exemplo, eu comi uma batata diferente que fazia muito tempo que eu não comia, mas que eu já sabia como fazer. Então tá vendo que às vezes é só a gente se relembrar um pouquinho que a gente vai ter ideias diferentes sim do que fazer. Dado esse pontapé inicial de criar esse teu banco de receitas, a gente vai pro terceiro passo, que é, tá, eu quero agora inovar, quero ter ideias de receitas diferentes, como que eu faço isso? E aqui, para mim, a chave de você inovar no teu cardápio, inovar na tua alimentação, é uma palavrinha que se chama
repertório. A gente precisa sempre ampliar o nosso repertório. Então, quando a gente fala em repertório relacionado à alimentação, o que isso significa? A gente precisa estar consumindo informações relacionadas àquilo que a gente quer aprender mais, quer ter ideias novas. Então, vou dar 2 dicas para você que pode te ajudar muito a ampliar o teu repertório e ampliar também o teu banco de receitas. A primeira é: siga pessoas nas redes sociais que costumam postar receitas. E receitas diferentes do que você já costuma comer. Por exemplo, eu sigo pessoas que postam receitas mais elaboradas, sabe? Aquelas receitas mais chiquezinhas, digamos assim, que a gente vai fazer para um jantar especial. Eu sigo pessoas que postam receitas mais low carb, por exemplo. Eu sigo pessoas que postam receitas veganas. Enfim, então para ampliar o meu repertório, eu sigo pessoas que postam receitas diferentes do que eu costumo fazer. E aí, quando eu vejo alguma receita que me interessa, eu salvo numa pastinha no meu Instagram, por exemplo, que eu uso muito, que se chama Receitas. Então, pipocou um vídeo de uma receita que eu gostei, eu salvo ela e deixo lá. Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu abro o meu Instagram e eu pego aquelas receitas que eu mais me interessei e vou lá e jogo no meu banco de receitas, para eu não esquecer. Então, assim, quando você vê, você vai aumentando esse teu repositório de uma forma muito natural. Porque quem não fica ali rolando o Instagram em alguns momentos do dia? Então aproveita esse momento que você está às vezes relaxando, sem fazer nada, e quando vê uma coisa legal, já salva. Quando tiver um pouquinho de tempo, pega aquela receita que você salvou e coloca no teu banco de dados de receita. Outra coisa que faz muito a gente ampliar o nosso repertório, obviamente, é comer comidas diferentes em restaurantes, viajar, ter esse olhar apurado. Então, por exemplo, como eu já comentei, eu tô aqui na Itália no momento, inclusive tem alguns vídeos no canal que eu tô mostrando um pouquinho como é a alimentação pelos lados de cá. E esse é um dos motivos que eu quis mostrar como é a alimentação por aqui, que é para ajudar você a ampliar o teu repertório. Às vezes a gente vê uma massa que é feita de uma forma diferente, muitas vezes a gente não vai fazer exatamente daquela forma. Mas aquilo vai te inspirar a, por exemplo, mudar um pouquinho o seu temperinho, ou realmente copiar aquela receita que você viu num país que você conheceu, ou num restaurante que você foi na sua própria cidade. Enfim, o importante é a gente ter esse olhar atento e querer conhecer coisas novas. Isso faz com que a gente amplie o nosso repertório. Outra sugestão que eu acho muito legal para você saber o que fazer é você começar a testar formas diferentes de fazer um mesmo alimento que você já está super acostumado. Vou dar um exemplo meu aqui, que é, quando eu era pequena, eu lembro que a minha avó fazia abobrinha refogada. Então, eu cresci comendo abobrinha de uma forma. Eu lembro que ela fazia abobrinha refogada, abóbora de outra forma, eu lembro que ela refogava com tomate e milho. Então, eu cresci vendo esses alimentos sendo feitos sempre da mesma forma. E aí, quando eu queria fazer abobrinha, naturalmente eu pensava, vou fazer abobrinha daquela forma que eu conheço. Mas aí eu comecei a ficar enjoada de comer abobrinha sempre da mesma forma. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar receitas diferentes com abobrinha. Hoje, por exemplo, eu faço abobrinha de várias formas. Eu faço abobrinha assada e empanada, eu faço abobrinha refogada, eu faço abobrinha em tirinhas, eu faço abobrinha grelhada, enfim, recheada com carne moída. Existem várias formas de preparar o mesmo ingrediente. E isso muitas vezes requer um pouquinho menos de prática na cozinha e já é uma boa forma de você começar a variar o seu cardápio na semana. Pensa naquele alimento que você já costuma comprar. No meu caso é abobrinha, cenoura, pimentão. São coisas que eu sempre tenho em casa. E aqui já vai o meu outro ponto que pode te ajudar muito a ter ideias diferentes para variar o teu cardápio semanal. Pesquise sim receitas diferentes, mas não tente colocar em prática elas todos os dias. A minha sugestão é comece testando uma receita nova por semana. Que aí você vai pegando a prática de aprender uma receita nova, vendo quanto tempo aquilo vai demorar para cozinhar e aos poucos você vai inovando conforme o teu cronograma, o teu calendário, enfim. Mas não tente colocar tudo novo ao mesmo tempo, porque eu já falei aqui algumas vezes, quando a gente coloca muitas inovações ao mesmo tempo, a gente tende a não dar continuidade com isso. Então, escolhe uma receita diferente para testar. O fim de semana geralmente é um bom momento para fazer isso, porque a gente tem mais tempo, fica mais relaxado. Então, escolha uma receita por semana e aí aos poucos você vai inovando e testando conforme o teu tempo e a tua disponibilidade.
Então, recapitulando os pontos que eu trouxe nesse vídeo que vão te ajudar a saber como montar o teu cardápio, como saber o que fazer e também como não ficar repetindo todos os dias a mesma coisa. Primeiro ponto é, tenha uma estrutura para o seu prato. O segundo ponto é, crie o seu banco de dados de receitas e comece listando as receitas que você já tem costume de comer. Depois, se conecte com as receitas que você costumava comer quando era criança. Terceiro ponto é você ampliar o seu repertório. Para isso, siga pessoas nas redes sociais que cozinham, que postam receitas, compre um livro novo de receitas, viaje, conheça restaurantes novos, isso tudo vai ajudar a ampliar o teu repertório. O último ponto é você pensar em formas novas de cozinhar um alimento que você já tem muita familiaridade. Bom, espero que esses pontos tenham te ajudado a inovar, a saber o que fazer no teu dia a dia. Lembrando que isso é uma construção, eu já cozinho e faço meu planejamento há muitos anos e a minha base de receitas ela vai sendo construída dia após dia. Então é importante você saber, como eu sempre falo, que cozinha é prática. A gente precisa praticar várias vezes para realmente ficar bom em alguma coisa. E saber sempre o que vai cozinhar é uma dessas coisas que exige prática e repertório. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um joinha aqui e se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.